Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Tenho aqui 3 opções. A primeira opção é a pedra ônix. Pedra e opção de número 1, pedra ônix. A segunda opção é o jaspe amarelo. Pedra e opção de número 2, jaspe amarelo. E a terceira opção é a ágata rosa. Pedra e opção de número 3, ágata rosa. Vocês já conhecem a dinâmica dessa leitura, pode escolher mais de uma opção, pode assistir tudo e no final tirar aí um conselho, um direcionamento de cada uma delas, pode fazer uma pergunta para cada uma delas, siga sempre a sua intuição. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar a minutagem para você ir direto para a sua leitura escolhida. Também vou deixar o nome e o link dos oráculos que eu vou utilizar nessa leitura e quaisquer outras informações que você possa precisar referentes ao canal, você encontra tudo na descrição do vídeo. Já te convido a se inscrever no nosso canal, a interagir curtindo, comentando, compartilhando, que é sempre muito importante. E claro, também te convido ainda a conhecer nossas outras redes sociais, @Orhan e @irradiar-se. Combinado? Para quem tava com saudade, ó, quem tá aqui atrás, a dona Atena está aqui atrás e a Safira está bebendo água. Já já ela pula por aqui, vem dar as caras que ela é exibida. Vocês sabem que a Safira é exibida. A Atena é mais quietinha. Mas sempre que eu viajo, né, agora eu tô morando no Rio de Janeiro, vocês me perguntam cadê as minhas gatinhas. Minhas gatinhas moram aqui, na casa dos meus pais com o meu irmão, porque as gatas são minhas e do meu irmão. As gatas são da família, não são só minhas, né? Então, sempre que eu vou para qualquer lugar, elas continuam aqui, porque aqui é a casa delas, né? Então, agora eu tô gravando esse vídeo no Espírito Santo e as gatas ficam aqui. Sinto muita falta quando eu tô no Rio de Janeiro, quando eu tô em São Paulo, mas gato é muito territorialista e seria muito egoísmo eu levar elas comigo e fazer elas ficarem com saudade do meu pai, do meu irmão e da casa, né? E da minha mãe, só pra ter elas comigo, né? Então, sempre que eu viajo, elas ficam aqui. E aí, sempre que eu gravar aqui, igual hoje, né, que eu vim passar o final de semana de Dia dos Pais aqui. Então, tô gravando aqui, vocês vão ver elas. Sempre que eu estiver nesse cenário, vocês vão ver as gatinhas. Quando eu não estiver aqui, vocês não vão ver as gatinhas, tá? Mas elas estão sempre bem, estão sempre... Deixa eu pegar a Atena pra vocês verem, ó. Vem cá, Tetê. Vem cá dar um oi pro povo. Fala, oi, gente, eu sou a Atena Maria. Eu sou a Atena. Eu sou muito quietinha, eu não gosto de exposição, né, filha? E a Safira agora foi comer. É por isso que ela é desse tamanho. É o dia inteiro comendo. Mas vamos lá, se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha. Mentalize aí o seu momento de vida, né? Hoje eu tô um pouquinho gripada, tô gravando esse vídeo de manhã, também tá frio aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro não, aqui onde meus pais moram, né? Se você ainda não escolheu, pause o vídeo para fazer a sua escolha, que eu vou dar continuidade. Começando com quem escolheu a opção de número 1, pedra ônix. Vamos ver quais são as mensagens, conselhos e direcionamentos para vocês, começando com o oráculo dos orixás. O que os orixás têm a te dizer hoje? O que as forças da natureza têm a dizer para quem escolheu a opção de número 1, pedra ônix? Quais são as energias que estão vindo para a sua vida? Quais são os direcionamentos? Quais são as oportunidades? Quais são... Nossa, muitas oportunidades, né? Caiu o oráculo inteiro. Quais são os obstáculos e aprendizados que você está atravessando? Vamos ver. Orixás, forças da natureza, mentores, tarô. Qual é a mensagem para quem escolheu a opção de número 1, pedra ônix? A carta dos pretos velhos.
a força dos nossos ancestrais te abençoando. Aqui no nosso canal nós já temos, né, o vídeo onde eu te ensino a fazer o café para os pretos velhos. Então corre lá e de repente essa semana ofereça o café para os pretos velhos, porque a força deles está aqui te abençoando. Olha que lindo! Mensagem: cor violeta, elemento terra. Sabedoria e tranquilidade é tudo que você precisa neste momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você e com os outros. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade e a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é o caminho para a evolução. Seja luz. Nossa, e esse é um dos aprendizados mais difíceis, né? A gente aprender a oferecer o nosso melhor, mesmo machucado por dentro. Então, a carta dos pretos velhos, ela vem dizendo para vocês que escolheram a opção de número 1, para que você não se suje por pouca coisa. A mensagem que me vem é essa: não vale a pena se sujar por pouca coisa. Não vale a pena ficar se desgastando, ficar se preocupando, ficar se sobrecarregando por coisas que no fundo não enxergam tudo isso que você está fazendo. É como se você estivesse oferecendo pérolas aos porcos, ou como se você estivesse perdendo tempo demais com pensamentos, com ideias, com experiências, com relações que, no fundo, elas não estão à sua altura. Ou se você de repente está recebendo algum tipo de provocação, se você está recebendo algum tipo de injustiça no seu trabalho, se você está, né, recebendo algum tipo de ataque familiar, de ataque dos seus amigos, alguém pegando no seu pé mesmo, a carta dos pretos velhos pede para que você confie. Confie que a força do seu bom coração já está abrindo para você os caminhos que devem ser abertos. Entende? Às vezes, pela força da raiva, pela instintividade, a gente tem vontade de chutar o balde, né? E quebrar o pau da barraca. Mas essa carta, ela não traz isso. Essa carta, ela traz resiliência. Ela traz a força da alma que mantém os seus princípios, sabe? A força da pessoa que, mesmo diante das situações mais descabidas, ela não se perde da própria razão. Ela não se perde das próprias convicções. Então, de repente, você está querendo agir de uma forma que não é tua, sabe? De repente, você, pela dor, pela frustração, está tentando agir ou se cobrando para ser de uma forma que você não é. Consegue entender? Então, às vezes, isso é muito complicado falar no dia de hoje, né? Porque eu preciso saber aonde ser intenso. Quais são os lugares que merecem a minha intensidade? Quais são as experiências que permitem que eu invista um pouco mais de energia ou não, tá? Então, o seu momento é um momento de reflexão. É um momento de perceber aonde é que a balança está desequilibrada na sua vida. Aonde é que você está oferecendo demais e recebendo de menos. E cobrando, né, o óbvio de repente. Tendo que exigir o óbvio, tendo que pedir o óbvio, tendo que apontar o óbvio. E aí você se cansa, né? Porque cobrar o óbvio cansa, né? Ficar falando aquilo que... Existem coisas que devem vir naturalmente para a nossa vida. E existem coisas que não devem ser cobradas. Entende? Enfim,
Conecte-se com a energia dos pretos velhos. Essa carta, essa primeira leitura pode falar muito de questões emocionais, questões de relacionamentos, questões familiares, questões de amigos, né? Você se sentindo um pouco passado para trás, ou você se sentindo um pouco, enfim, né? Falta reconhecimento de repente aqui para você que escolheu essa leitura, né? Eu tô sempre oferecendo, fazendo, e quando é que alguém vai fazer por mim? Quando é que alguém vai me oferecer? Quando é que eu vou encontrar alguém que esteja disposto a fazer por mim tudo que eu sempre faço para todo mundo? Sabe? E aí essa carta pede para que você continue semeando boas sementes. Não se feche para o amor porque as pessoas não reconheceram o que você estava oferecendo. Não se culpe e não se bloqueie, não desista de um caminho só porque o contexto daquele caminho, né? Tem uma frase que fala sobre isso. Quando eu tento plantar uma semente, agora eu tenho que lembrar a frase, né? Mas basicamente ela fala que existem terras que não se permitem florir. Então, o importante não é parar de plantar, mas é escolher um outro lugar, né? Então, se eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, se eu tô lutando por um relacionamento, se eu tô lutando para ser reconhecido num trabalho e esse reconhecimento não está vindo aqui, o problema não é naquilo que eu estou oferecendo, o problema é aonde eu estou oferecendo. Então, de repente, eu vou procurar um trabalho melhor, que me reconheça mais. De repente, eu vou sair desse relacionamento, vou parar de aceitar migalhas e vou ir para um relacionamento melhor, né? Ou vou cuidar de mim. Enfim, o que essa leitura está me trazendo muito é uma energia de você passando por cima dos seus limites em busca de algo que nunca chega. Sabe? E aí você começa a achar que o problema está em você. Você começa a achar que aquilo que você oferece não tem valor, que aquilo que você fala não tem valor, que você não tem valor. Mas os pretos velhos vêm te lembrar que o seu coração bom ainda vai ser honrado. O seu bom caráter vai ser honrado. A sua lealdade vai ser honrada. A luz que você ancora vai ser honrado. Então não vale a pena você deixar de ser você, né? Não é porque todo mundo está superficial que eu vou entrar numa superficialidade que eu não tenho. Eu sou intenso. Eu sou amor. Eu quero profundidade na minha vida. Eu quero coisas reais na minha vida. E eu não vou ficar encenando para pertencer a algo que eu não sou. Eu não quero. Então é de você não se perder para pertencer. Não se bloqueie, não se feche, não desista de manifestar toda a grandiosidade que você tem, toda a intensidade que você tem. Porque nos lugares certos você vai ser amado, reconhecido simplesmente por ser quem você é. Até falo aqui de de pessoas e crianças que desde muito novas precisaram provar o próprio valor. Então você associou o amor a estar sempre servindo. Eu só posso ser amado se eu tiver algo para oferecer, se eu tiver algo para servir, né? E não é bem assim, tá? Então existe uma energia aqui, até posso falar de uma cura ancestral acontecendo para vocês. Uma cura de um padrão familiar nos relacionamentos. Tá? E um padrão de 7 gerações. E você, de repente, está sendo estimulado a algumas reflexões para que você não repita mais esse padrão e para que você decida romper essas barreiras. Tá? Seja luz. Olha como a carta termina. Seja luz. Tá bom? Vamos ver o que mais para vocês que escolheram a opção de número 1, pedra ônix. Ó, a Safira apareceu lá atrás, vocês viram, né? Né, Fifi? Ai, ai, ai. Ai, ai. Vem cá, Fifi, falar oi com o povo. Vem. 7 de ouros. Nove de paus. 7 de paus. Tá. Energia positiva da leitura. 4 de ouros. Obstáculo da leitura.
5 de espadas, reconhecer quais são as lutas que valem a pena, né? Reconhecer que a sua paz vale mais. Você é maior do que muita coisa que está ocupando a sua vida nesse momento. Você é muito maior do que o que você tem se visto. Essa é uma semana, gente, perceba, muitas cartas que pedem uma pausa para refletir sobre o que deve ser deixado para trás. Nós temos aqui um 7 de ouros que pede para que você recalcule a rota, que pede para que você, de fato, se permita olhar com outros olhos para coisas que devem ser aprimoradas no seu cotidiano, que devem ser aprimoradas no seu campo emocional, na forma que você reage, né? Então, se eu não posso mudar aquilo, eu vou mudar a forma que eu reajo àquilo. Entende? Também temos aqui 2 cartas que me mostram você num processo de expansão. Você muito perto de alcançar coisas e oportunidades, como se você estivesse na reta final para uma grande transformação. Ainda existem alguns obstáculos a serem vencidos, mas você não pode parar agora, você não pode desistir, sabe? É como se as cartas falassem, você já passou por muita coisa para que você desista agora. Você já chegou longe demais para que você pare de tentar agora. Entende? Então existe um processo aqui onde um ciclo de mudanças começa a se manifestar para você e é só o início de uma fase de grandes transformações, mas é preciso se reinventar. É preciso abandonar alguns fardos aqui que não te cabem mais e é preciso parar de aceitar coisas que te colocam sempre dentro de uma realidade inferior àquela que você merece. Então, assim, eu não posso mais deixar a porta entreaberta para pessoas ou coisas que eu já sei que não são exatamente aquilo que eu quero e que me fazem mal. O seu desafio é não só ficar olhando, mas tomar uma decisão. Porque no fundo você sabe, né? Você de repente está num processo de negação, você não quer acreditar. Você prefere, sabe aquela pessoa que prefere acreditar na mudança? Não, eu ainda tenho esperança que essa pessoa vai mudar. Eu ainda tenho esperança que essa pessoa vai me reconhecer. Aí eu fico preso num ciclo, porque eu fico tentando ver o lado bom de algo que só está me machucando. Eu fico tentando ver o lado positivo de uma coisa que não está sendo positiva naquele momento. Tudo bem, pode ter um lado positivo, mas naquele momento não está sendo positivo. Então fulano pode ser uma ótima pessoa, mas ele está te fazendo mal. E não importa o quão bom ele seja, neste momento ele está me machucando. E é a partir disso que eu preciso tomar uma decisão. Eu vejo vocês aqui passando por algum tipo de situação que está te abrindo os olhos. É como se um véu estivesse caindo. Um véu de ilusão, um véu de cegueira, um véu de mediocridade. Você não vai mais aguentar ficar levando adiante coisas medíocres, coisas rasas, coisas que não estão trazendo um retorno que seja benéfico para você. E pode ser que muitas pessoas não compreendam as suas decisões. Podem ser que muitas pessoas ainda apontem o dedo para você e falem que não é bem assim. Falem que de repente você enfim, né? Porque quando eu paro de ser bonzinho o tempo todo, as pessoas falam que eu tô egoísta, né? As pessoas falam que eu tô me perdendo. Enfim, quando você para de estar disponível o tempo todo, você é atacado. Então isso pode acontecer com vocês que escolheram a opção de número 1. Mas não desista de acreditar nesse amor que você tanto sonha, nessa vivência que você tanto sonha, nessa cura que você tanto sonha. É como se você precisasse entender que o errado da história não é você. Mas agora você precisa entender que não é qualquer pessoa, qualquer lugar,
qualquer situação que merece a sua intensidade. É ser intenso, mas saber aonde ser intenso. É ser leal, profundo, mas saber aonde ser leal e profundo. O que te machuca, o que te coloca nesse lugar que você está agora, é justamente, e na verdade é uma falta de se ouvir. Porque no fundo você sabe, você percebe. Logo no início você percebe. Mas fala assim, não, é coisa da minha cabeça. Você se engana, parece, né? A sua vontade de fazer isso dar certo é tão grande que parece que você fica o tempo todo se enganando. Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 1, pedra ônix? Cinco de ouros. 5 de ouros. 2 de ouros. Nossa. 7 de paus. Nossa, por quê? Porque nós temos 2 vezes o 7 de paus. Você vai viver um processo de muita expansão. Mas nesse processo de expansão, nesse processo de volta por cima, aqui nós temos você no limiar de uma grande transformação. Você vai viver uma experiência ou um ciclo de experiências que não serão tão confortáveis, mas esse momento é onde você começa a recuperar o poder que estava fora. Você estava dando poder a muitas coisas fora e você começa a recuperar o seu próprio poder. Até vejo aqui algumas pessoas que, a partir de um trauma emocional ou de alguma experiência um pouco mais difícil, ou depois de um término, depois de uma decepção familiar, depois de uma decepção com um amigo, tem algum tipo de buraco emocional, uma dor emocional, mas como se você estivesse se sentindo apunhalado pelas costas. Parece que alguém te traiu, parece que alguém falou mal de você, parece que alguém não te reconheceu, alguém te acusou injustamente, tem alguma coisa assim. E isso está sendo um combustível, ou vai ser um combustível, para que você inicie o seu próprio negócio, para que você foque nos seus estudos, inicie uma nova faculdade, comece a estudar para concurso. Eu vejo você revolucionando a vida financeira a partir de um trauma emocional. Mas o desafio da leitura é você não se perder de si pela dor que o outro te causou. É saber continuar sendo você, sendo real, sendo intenso, sendo, enfim, muito bondoso, mas nos lugares certos. Tá? Porque o que é teu tá guardado, não tenha dúvidas. Agora, feche a porta de tudo aquilo que está te trazendo dúvida, de tudo aquilo que está te trazendo medo, de tudo aquilo que está te desonrando. Tudo aquilo que está te desonrando deve ser deixado para trás, porque é pequeno demais para você. O seu potencial, o seu poder, a sua força é muito maior do que tudo isso. Muito maior. E eu vejo você sendo estimulado mesmo a trabalhar em novas ideias, ou novas parcerias, ou novos projetos aqui profissionais. Por mais sozinho ou traído que você esteja se sentindo, ou por mais que você esteja se sentindo invisível, né? Tem um processo aqui de elevação, até uma elevação espiritual, você entrando num processo de elevação espiritual fantástico, tá? Vamos ver a mensagem final? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 1, pedra ônix.
mensagem final virou aqui. Obsessão. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos, paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo que não flui com a sua energia. Tudo, gente. Absolutamente tudo que a gente falou aqui na leitura. De você parar de ficar querendo ver o lado bom das coisas que estão te machucando. Parar de se enganar em lugares, com pessoas ou contextos que só te fazem mal. Olha a figura da carta. Tá vendo que seus olhos estão presos dentro de uma névoa, dentro de uma neblina que não te deixa ver a verdade, né? Porque você está num processo de auto-engano em vários setores da sua vida. Ou até posso falar aqui de um processo de romantização familiar, né? Ou social, tá? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo. Nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número... Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, jaspe amarelo. Vamos ver quais são as mensagens, conselhos ou direcionamentos para vocês, começando com o oráculo dos orixás, das forças da natureza. Vamos ver qual é o orixá que vai trazer uma mensagem, né? O que as cartas têm a te dizer hoje, quais são as energias aqui para você, quais são as oportunidades, os direcionamentos para vocês que escolheram a opção de número 2, jaspe amarelo. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, jaspe amarelo. Muitas cartas. Mensagens para quem escolheu o jaspe amarelo, por favor. Opção de número 2. Nossa Senhora! Quantas dúvidas que vocês estão! Meu Deus, quantas confirmações vocês querem. É como se vocês quisessem, assim, um mapa do tesouro, né? Eu não quero, tem um meme, né, na internet que fala assim, eu não quero evoluir, eu só quero ter uma amiga cigana que me diga tudo que eu faça, né? Vocês meio que querendo um passo a passo, meu Deus, uma rota, sabe? Calma, calma, que tudo vai se ajeitando aos poucos, as respostas, o caminho vai surgindo conforme a gente vai caminhando, sabe? Eu sei que você tá ansioso por garantias, eu sei que você tá ansioso por confirmações, eu sei que cada hora você quer uma resposta, cada hora você quer se sentir seguro, né? Você quer se sentir no caminho certo, você quer encontrar de repente o caminho, mas calma, né? Calma que o caminho vai se manifestando conforme o tempo vai passando, conforme as experiências vão acontecendo, tá? Então controle a sua primeira mensagem aqui para vocês que escolheram a opção de número 2, controle a ansiedade. Pare de ficar tentando controlar aquilo que está fora do seu alcance. Viva mais o presente. Foca no agora. Você está se embananando, você está se colocando num lugar desconfortável, porque você está vivendo muito no futuro. É uma sede de viver tão grande, é uma sede de acertar, é uma sede de, sabe, de cumprir com uma missão, de cumprir com o seu propósito, de se alinhar ao seu destino, mas essa sede está te matando sufocado. Por quê? Porque você está deixando de viver o agora para estar o tempo todo lá na frente. Então, respira e volta para o lugar que te cabe agora. Qual é o lugar que te cabe agora? O que é que você precisa se preocupar agora? Quais são as energias no presente que estão pedindo a sua presença, tá? Então, estar presente.
Ancorar-se no presente, por favor. Mensagem para quem escolheu a opção de número 2, jaspe amarelo. Vigor e coragem. Opa! Olha que linda essa figura, né? É uma faca, mas não parece uma borboleta de lado? Tenha cautela. O nome da carta é Vigor e Coragem. Tenha cautela. Escolha bem as lutas que quer travar. Acolha a sua paixão, mas cuidado com as decisões apaixonadas. Controle gastos e euforias. Obá veio falando tudo que eu acabei de falar com vocês. Você precisa agora... Olha aqui, eu falei que parecia uma borboleta de lado, né? Olha aqui a carta de Ansan trazendo a borboleta. Né? Então, perceba que vocês estão aqui, parece que aqui é o arquétipo da transformação, né? Mas você está num processo de preparação. Não, vocês também... Eu tô doida? Ou vocês também estão enxergando uma borboleta de lado aqui? Não é, tá? Claramente não é. É uma faca com rosto, né? Mas olhando assim, parece uma borboleta voando de lado. E aqui nós temos uma borboleta de frente. Isso me traz, né, no auge da minha loucura, isso me traz uma mensagem de que vocês estão num processo de construção silenciosa. Vocês estão num processo que é muito difícil passar. Por quê? Porque eu tenho uma pressa muito grande, só que as experiências me exigem paciência. Então é a lição do tempo, a lição dos processos, a lição dos degraus, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então, cuidado para que você não se perca na sua autenticidade, na sua profundidade, na sua vontade. Porque até mesmo a parte mais profunda da minha essência precisa de muito autoconhecimento, porque senão eu me perco em mim, eu me perco no meu próprio caminho, eu me perco no meu próprio caminhar, simplesmente por não saber controlar tudo que eu sou. Você é uma pessoa extremamente criativa, você é uma pessoa extremamente talentosa, inteligente, que tem um caminho brilhante, mas as suas paixões às vezes te sufocam. Porque você deixa que elas cresçam, você fica... Sabe aquela pessoa que fica sonhando acordada? E quando eu sonho acordado, eu deixo de realizar. Eu deixo de ter disciplina. Então, com certeza, seu maior desafio é a falta de foco. É a falta de disciplina. Você provavelmente tem um padrão de querer... A força para começar você tem. Então, você é até uma energia do mago, né? Você abre portas, você, quando tem que dar o primeiro passo, você dá. Agora, sustentar o movimento que é o difícil. Porque você quer resultados rápidos. E aí, quando você não começa a ver o resultado, porque de repente é um processo de construção, aí você tende a ficar desanimado. Aí você vai querendo, sabe? Então, pare de procurar atalhos e comece a resistir ao processo. Comece a sobreviver às etapas que você tem que atravessar. Muito mais importante do que a velocidade do que as coisas vão acontecer é assim, o que você está construindo. E isso é uma coisa... Eu até vi um filme esses dias que falava sobre isso. Que lá no Oriente, eles têm uma cultura completamente diferente do Ocidente, né? Então a gente tem uma visão... Nós aqui na América, nós temos uma visão de perseguir os sonhos e tudo. E lá em outros países, né, eles têm, orientais, eles têm essa coisa de construir algo que dure. Construir, vencer o processo, resistir ao processo para construir algo que seja maior, que seja duradouro, que fique para a história. Então, eu sinto que vocês estão se perdendo naquilo que é imediato, estão focando demais naquilo que é imediato e estão deixando de observar o contexto geral de tudo.
estão deixando de observar o caminho que você está trilhando. Você já está num processo de preparação. As suas asas estão sendo construídas, você está no casulo da transformação e da preparação para que depois você viva um grande salto, mas não desista do processo. Não abandone esse barco agora. Tenha cautela. Cuidado com decisões apaixonadas, cuidado com a euforia, cuidado com essa coisa de viver como se não houvesse amanhã, porque existe o amanhã. Viu? A Atena concordou. Né, filha? Existe o amanhã, né, TT? Então, ó, o que você quer falar, filha? O que você quer falar para eles? Vem falar. Vem falar. Vem, TT, falar com eles. O que as cartas estão dizendo aqui para vocês é que você precisa entender a fase que você está vivendo. Cuidado com a comparação. Cuidado com o excesso de informação nas redes sociais. Cuidado com influências que estão te influenciando negativamente, seja presencialmente, seja, né? Qual é o lugar que te cabe? Coragem você tem, vigor você tem. Mas falta essa coisa da maturidade para atravessar. Então eu vou abrir o meu negócio, eu quero abrir o meu negócio, eu quero ser um grande empresário, eu quero trabalhar na televisão, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande cantor, eu quero ter minha clínica de estética, eu quero morar fora, eu quero. Mas qual é o caminho e o processo que você está disposto a passar para chegar lá? Tá? Calma, segura aí e vamos ver o que mais temos aqui. O que mais temos para quem escolheu o jaspe amarelo, opção de número 2? 4 de copas. A força. 10 de copas. Energia positiva para quem escolheu a opção de número 2, jaspe amarelo. 5 de espadas. Obstáculo. 8 de ouros. Coceiro que me deu no nariz. Alguém tá com a rinite e a sinusite atacada, hein? Questões emocionais atacadas, alergia emocional por conta da ansiedade. E é impressionante, né? Como as pessoas muito inteligentes, muito criativas, às vezes se perdem no próprio potencial. Você tá se perdendo no próprio potencial. Perceba que o lado positivo da leitura é um 5 de espadas. Você começando a enxergar com mais clareza tudo. Você saindo desse excesso de pensamento, excesso de informação, né? E você vindo você aterrando, né? Você precisando aterrar para que você saia desses devaneios, para que você saia dessa mente, né? Essa mente hiperativa mesmo. Você aí, enfim, entrando num processo onde tudo começa a ficar mais calmo, onde você começa a sair de algumas dúvidas que estavam te atormentando e você falar assim, cara, é o que eu posso, é o que tem pra hoje, é o que dá pra hoje, é o que eu posso fazer, sabe? E o seu desafio é justamente pegar a bagagem que você tem e transformá-la em algo maior. Quais são as portas entreabertas que você deixou pelo caminho? Quais são os projetos que você iniciou e abandonou, iniciou e abandonou, iniciou e abandonou? Por quê? Porque você está sempre olhando para
Sabe aquela coisa? Por que para todo mundo parece que acontece, para mim não acontece? Por que para todo mundo as oportunidades surgem? O que eu tô fazendo de errado? Você fica nessa pergunta, o que eu tô fazendo de errado? Quando é que as coisas vão começar a se enquadrar na minha vida? Quando é que eu vou me sentir de fato encaixado? Tem uma sensação de não pertencimento, às vezes parece que você nem é desse mundo, né? Às vezes parece que você tá meio aqui, meio lá. Uma energia, sei lá, de desencaixe. Essa energia de desencaixe o tempo todo. Tem hora que eu tenho certeza que é isso, eu desprendo muita energia, vou, faço. Aí depois eu volto pra apatia, não é esse caminho. Aí vem uma outra energia, eu vou para outro caminho. Então, nós temos aqui um processo de cura. Mas um processo de você entender também e ser muito maduro para entender que nós temos um tempo nesse mundo. E infelizmente, nós vivemos em um mundo tridimensional onde eu não posso ter tudo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Que se eu quero morar na Itália, por exemplo, se eu quero morar nos Estados Unidos, se eu quero morar lá no Japão, eu vou ter que abdicar de viver todos os dias com a minha família. É uma escolha. Eu não posso querer viver com a minha família que mora no Brasil e morar no Japão ao mesmo tempo. Entenderam? Então, é de você também definir prioridades. O que para mim é indispensável realizar hoje na minha vida? Eu tenho muitas vontades, mas o que é indispensável hoje? O que assim é algo que eu de fato não abro mão? Essa deveria ser a sua prioridade agora. Todas as outras podem ser feitas depois. Reconhecer o que é indispensável. Porque você vai ter. Eu não vejo você bloqueado. Eu não vejo o seu caminho bloqueado. Não. As amarras que estão te bloqueando estão aqui, ó, na sua cabeça e na falta de autocontrole. Na falta de autoconhecimento, de autoentendimento, de você se sentir à altura da vida que você quer viver. De você se sentir capaz de escolher o melhor caminho sem precisar o tempo todo que alguém te fale alguma coisa. De você se sentir capaz de andar pelas suas próprias escolhas, pela sua própria força, pela sua própria intuição, independente do que o tarô te diga, independente do que os sinais te digam, assim, o que falta essa firmeza interna de você confiar em você. Porque aqui a realização tem. O seu sonho realizado e manifestado. Tá aqui. O seu caminho de sucesso está aqui, mas controlando os próprios instintos, controlando a própria autossabotagem, controlando a própria intensidade. Tem que ter autocontrole. Tem que ter. E perceba que a carta de Obade veio falando isso. A força nessa posição na minha leitura vem falando isso. O 5 de espadas vem falando isso, que é de você aprender a controlar a própria mente. De você não ser uma vítima dos seus próprios pensamentos. Aprender a se empenhar num cotidiano que seja equilibrado e produtivo e disciplinado. Tá? O que mais para quem escolheu o jaspe amarelo? Aguente o processo. Se a gente for resumir a energia dessa leitura, aguente o processo. 8 de paus, 7 de ouros, mais uma. Caíram muitas, tá? Mas caiu a força de novo e caíram 2 cartas aqui que eu vou só olhar e devolver pro oráculo. As de ouros e o carro. Bom, temos aqui 8 de paus,
7 de ouros, a carta da força. Vejo você oscilando entre apatia, ansiedade, falta de visão e ao mesmo tempo quer aproveitar tudo, sabe? É uma sensação como se você tivesse o tempo todo correndo atrás do tempo perdido. Como se você sentisse que está o tempo todo atrasado na vida, né? Então eu sinto que eu preciso correr, eu sinto que eu preciso fazer, eu quero fazer tudo quanto antes, eu quero realizar tudo quanto antes, e aí eu me perco nessa rapidez, eu me perco nessa intensidade, e aí. Pausa para autocontrole. Não é sair fazendo tudo adoidado. Não é sair se jogando tudo adoidado. É ter um caminho e uma certeza. Eu estou fazendo isso por quê? Por que eu quero ir por aqui? A longo prazo, daqui a 10 anos, o que eu quero estar vivendo? E para chegar lá, nesses 10 anos, não é amanhã, de hoje para amanhã, eu tenho que resolver toda a minha vida. Em uma semana eu tenho que resolver toda a minha vida. Não é assim. Vença o processo. Aguente o processo. Mas saiba qual é o processo que você tem que aguentar. De acordo com o sonho que você quer realizar, que está aqui. O sonho realizado está aqui. Mas tem que ser resiliente. Tem uma oportunidade vindo na sua direção, com muita rapidez. Tá? Até posso falar aqui, de repente, de você também, depois de fazer essa reflexão, entrando num processo de, em muito pouco tempo, olha aí, não é que as coisas vão demorar para você. Não é isso, não é que vai ser uma eternidade. Mas assim, eu não posso ficar me forçando e me cobrando, né? Então o que o tarô tá falando assim, isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Talvez não tão rápido quanto você gostaria, mas também não é que você não vai realizar isso, você vai realizar. E não vai demorar muito. Mas assim, esteja pronto para caso demore. Entende? Não se culpe, não se cobre tanto, tá? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 2, jaspe amarelo. A harmonia. A harmonia entre todas as coisas do universo. Abra as portas do emocional. Entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Gente, olha isso. Vou ler de novo. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e o seu próprio fluxo. E com uma carta lindíssima, né? Com essa flor de lótus maravilhosa. Encaixe-se na sua realidade. Ah, mas a realidade do outro é do outro. O tempo do outro é do outro. Encaixe-se na sua realidade, no seu contexto, nas suas possibilidades, no aqui e no agora. Essa é a mensagem para vocês. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa. Vamos ver o que as cartas têm a te dizer hoje, qual é a mensagem para você. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações. Eita, que vocês estão direto e reto, hein? Qual é a mensagem e energia para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa? O que as cartas dos orixás, o que as forças da natureza têm a dizer para quem escolheu a opção de número 3? Já caiu no chão. Deixa eu pegar. Ah, pronto, energia de Oxóssi. Claro, por isso que vocês estão com essa força. Mal comecei a embaralhar e pá! Já, né? Oxóssi vem te abençoar. Estratégia e fartura. Tenha inteligência. A astúcia. Não.
Tenha inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace as metas e os caminhos que fará para chegar lá. Atire a sua flecha. Haja com prudência. Às vezes, o diálogo pode ser a melhor arma. Então, vocês que escolheram a opção de número 3, carta de Oxóssi, vocês estão recebendo uma força mais do que especial para que vocês abram um novo caminho. Então, essa leitura, essa primeira energia, né? Vamos ver depois o restante, mas essa primeira energia, ela vem trazendo esse momento que é muito crucial, não se perder do seu foco. Perceba que a carta de Oxóssi vem falando, atire a sua flecha. Para atirar a sua flecha, que inclusive eu tenho uma flecha tatuada aqui, pá, né? Para atirar a sua flecha, eu preciso de repente dar 2 passos para trás, mirar no meu foco, saber o que eu quero, saber onde eu quero que ir, e depois eu me lanço sem olhar para trás. Mas aprendendo também no caminho, tem essa coisa de ser camaleão, né? De aprender a se adaptar aos novos contextos. Por quê? Porque vem trazendo a força das negociações. A carta de Oxóssi vem trazendo fartura para você. Então existe um caminho de muita prosperidade se abrindo com a força dos caboclos na sua vida. Agora, você tem que ser estratégico. Você que tem que ter essa adaptabilidade para entender como funciona o jogo e jogar conforme as regras do jogo. Para você que quer entrar num processo de repente você vai fazer uma entrevista, porque essa carta vem trazendo a força das negociações, dos acordos, a força do diálogo. De repente, para quem quer trabalhar com vendas, maravilhoso. Para você que vai trabalhar diretamente com o público, oferecendo serviços ou produtos, maravilhoso. Agora, se você vai ser colocado dentro de uma empresa para gerenciar equipes, né, numa posição de gerente, de CEO, de diretor, enfim, também é uma energia muito boa para que você... É uma energia de liderança que está me vindo. Use o arquétipo do lobo, cara. Use o arquétipo do lobo nessa semana. Conecte-se com essa força de liderança, né, do trabalho, onde eu tô na frente, mas eu trabalho também. Tem uma equipe que trabalha comigo, né? Agora, eu preciso... a carta fala aqui, ó. Trace as metas e os caminhos que fará para chegar lá. O que isso me lembra? Que às vezes eu quero ir aqui. Mas para chegar aqui, eu tô aqui, né? Imagina que eu tô saindo daqui e vou chegar aqui. Eu quero, esse é o meu alvo. Mas às vezes eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Nem sempre a linha é reta. Às vezes eu vou ter que fazer algo para cá, que vai me levar para lá, para depois vir para cá, para depois chegar cá. É saber quais são os degraus que eu tenho que subir. Olha, apareceu essa oportunidade para mim de trabalho. Não é a oportunidade que eu quero, mas ela vai me ajudar a chegar onde eu quero. Então, eu vou ficar nesse emprego por 1 ano. Então, eu vou fazer, de repente, esse curso. Esse curso não é o curso que eu quero, mas ele vai me dar uma base para fazer um outro curso. É você ter essa sagacidade, essa inteligência de entender que, olha, se eu vou me permitindo construir um embasamento, eu chego lá. Ai, fulano é um pé no saco, mas de repente fulano é muito influente na minha área. De repente fulano, ele pode me abrir portas, porque trabalhar com ele... e aí você tem que ter muita maturidade para entender isso que eu tô te falando, tá? Às vezes eu consigo um emprego num escritório, né? Eu quero ser um grande advogado.
eu vou trabalhar no escritório que assim, é horrível de trabalhar, mas ali eu tô adquirindo uma experiência. Eu vou aguentar aquela experiência por 3 meses, por 6 meses, com um propósito. Eu tô aqui porque eu quero aprender. Tô comendo pão que o diabo amassou, mas eu tô aprendendo como funciona esse escritório. Tô sendo visto pelos clientes importantes, tô aprendendo uma dinâmica para depois pegar todo esse conhecimento e abrir o meu negócio. Que é o que muita gente faz. Mas tem que ter estratégia. Então, você que chegou aqui nessa leitura de número 3, o seu caminho de abundância é grandioso. O seu negócio vai prosperar muito. O seu trabalho vai ser muito reconhecido. Você tem no seu destino e você está num processo de abertura profissional maravilhoso. Oxóssi está aqui desatando qualquer tipo de nó e trazendo a força emocional que você precisa para aguentar o chumbo grosso dos caminhos que você vai atravessar, porque vai ter. Você vai ser testado, não tenha dúvidas disso. É realidade aqui na leitura. Não é um caminho que é mar de rosas, por isso que Oxóssi já vem pedindo estratégia. Você está saindo para caçar. Você, imagina um caboclo entrando numa mata fechada para caçar. O quanto ele tem que se provar. Ele tem que vencer um medo, ele tem que vencer insegurança, ele tem que vencer, de repente, perigos da mata que podem tirar ele do foco dele. Ele precisa treinar a disciplina, ele precisa treinar muita coisa, né, para que ele consiga ter o objetivo na caça dele. Essa caça será bem sucedida. Vai ser. Mas você precisa confiar no seu poder. E saber trabalhar em conjunto, sobretudo. Saber... Como é que eu vou explicar essa energia? Mas é saber aproveitar o melhor das oportunidades que vão aparecer, mesmo sabendo que aquelas oportunidades não são definitivas. Mas existem experiências que eu tenho que passar antes de chegar lá. Tá? Enfim, vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa? Tô rindo porque acabei de ler. Haja com prudência. Tá escrito aqui, ó. Haja com prudência. Estava embaralhando e olhando. Aí me cai um louco. Haja com prudência. Caiu louco. Amo. 2 de paus e 6 de ouros. Ótimo, né? Energia positiva da leitura. 4 de copas, obstáculo. 10 de espadas. Tudo bem. O caminho não é fácil. Eu preciso fazer aquilo que eu não gosto para ter aquilo que eu gosto. O caminho do sucesso não deve ser romantizado. O caminho do sucesso e da grandiosidade, da vitória material, da grandiosidade, do reconhecimento, ele não é feito só daquilo que me faz bem. Se eu ficar querendo fazer só aquilo que me faz bem, vai ser difícil chegar. Impossível? Não. Mas vai ser mais difícil alcançar lugares que vão exigir muito de você, porque com grandes poderes vem grandes exigências, também responsabilidades. O seu desafio como 10 de espadas aqui é aguentar
um cotidiano que eu não quero, aguentar experiências que me fazem mal, aguentar contextos desafiadores em prol de uma conquista. Aqui eu tô falando de uma renúncia, né? Vamos falar o português, claro que eu tô falando de uma renúncia. Eu não sei quem foi que escolheu essa leitura de número 3 e não sei qual é o objetivo que você tem, mas tá muito claro aqui que não vai ser fácil. Você vai conseguir. Oxóssi está aqui te abrindo o caminho. Mas o tempo todo a leitura me fala, olha, mas você vai ter que aguentar. Você vai ter que aguentar isso. Você vai ter que ser forte aqui, você vai ter que ter maturidade emocional. Então é como se assim, para você chegar nesse objetivo que você quer, você vai ter que ter uma certa frieza emocional, você vai ter que superar a sua própria dor, você vai ter que provar a si mesmo a sua própria força. Entende? Porque tem um processo de dor aqui. Tem um processo que te faz chorar mesmo. Você é sobrecarregado, você é cansado, você parece que está carregando o peso do mundo nas costas, você é fragilizado. Então é um processo que ele te traz ele te machuca para depois te trazer a conquista. E aí vem a história da ostra, né? A ostra, ela a pérola, né? A pérola, ela é transformada machucando a ostra, né? Então, aquele valor é construído a partir da dor. Que o grãozinho de areia entra lá dentro e aí é um processo de autodefesa da ostra que vai gerando a pérola, né? Se eu não estou enganada, posso estar doida? Posso. Mas se eu não estou enganada, é isso. E é meio que esse processo que você vai ter que atravessar. Mas não só de coisas ruins, né? É feito o seu caminho. Então, eu preciso que você comece a observar as pequenas bênçãos que estão sendo colocadas no seu caminho. O 4 de copas, ele para de olhar só para o problema, ele para de olhar só para a dor e ele começa a entender, é aquela coisa de você enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Sabe? Você está num caminho que vai te trazer muito poder, que vai te trazer muitas oportunidades. Mas aguente novamente, né? Aguente, porque você vai ter que engolir alguns sapos. Às vezes a sua vontade vai ser chutar o pau da barraca, mas aí vem o poder do diálogo. Haja com prudência. Às vezes a melhor solução é o diálogo. Aí de você tentar, né, conversar e negociar e furioso por dentro, mas aqui, ó. E piriri, pororó, eu vou conversar, eu vou negociar. É ter o jogo de cintura. Ter o jogo de cintura. E ter muita coragem. O louco, ele perde esse lado mais despretensioso, né? Não irresponsável. Não vou interpretar o louco como uma irresponsabilidade. Eu vou interpretar um louco como você precisando ter essa cara de pau mesmo de se jogar. É perder o medo de fazer o que tem que ser feito. É não se achar aproveitador porque você está se aproximando de alguém que pode te abrir portas profissionais. É o jogo. É o contexto que você está inserido. Sabe? Então eu vou ter que engolir alguns sapos para chegar onde eu quero, mas eu vou chegar. E aí vem a questão de até onde eu estou disposto a ir. Infelizmente, essa é uma pergunta que você tem que sempre se fazer. Até onde eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a aguentar para chegar nesse... Porque eu vejo vocês muito ambiciosos. Vocês são muito ambiciosos. E suas ambições vão se materializar. Mas você será testado. Tá? Agora, cuidado um pouco com a cobrança com o excesso de perfeccionismo. Você tá sempre querendo oferecer o seu melhor, 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 o seu melhor. Tá tudo bem.
Agora, quando algo não está completamente alinhado com aquilo que você gostaria, a sua tendência é paralisar. Então, não deixe que o excesso de perfeccionismo que só existe na sua cabeça te paralise. O seu maior desafio é aprender a lidar com críticas e entender que você não vai conseguir fazer 100% do que você quer o tempo todo. Mesmo sabendo que você poderia entregar algo muito melhor, às vezes o tempo não vai te permitir. Às vezes o recurso financeiro não vai te permitir. Às vezes o que você acha que seria muito melhor não é o que está sendo pedido de você. Faça as pazes também com as expectativas que você tem se colocado. Você precisa aprender a trabalhar mais a seu favor. Não estou falando para você entregar um trabalho medíocre, mas estou falando que às vezes não precisa. Às vezes tem situações que você não precisa de tanta atenção assim, né? Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala isso. Além de ser impossível agradar a todo mundo, é completamente desnecessário. Então, o seu caminho não é sobre agradar a todo mundo. Não é sobre ser 100% aceito. É sobre ter muito poder, mas aprender a lidar com as críticas. Aprender com não vou agradar todo mundo. Não vai ser perfeito o tempo todo, mas é o meu caminho. É fazer as pazes com os próprios erros, vou dizer, né? Tá? Porque um grande jogador, ele também precisa saber perder. Tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa? O que mais para quem escolheu a Ágata Rosa? Nossa! 2 vezes o louco? Que isso? É pra se jogar ou não é? É pra se jogar, é pra ter coragem, é pra ser audacioso ou não é? 2 de ouros. 3 de copas. Não tenha dúvidas que você vai ter sucesso. Tá aqui. Não tenha dúvidas. Objetivo alcançado, boas notícias, boas energias, bons acontecimentos. Tá aqui. Agora, solte as expectativas que você está colocando. Você não precisa acertar o tempo todo. Você só precisa andar. Você não precisa ficar pesando tudo o tempo todo, peneirando tudo o tempo todo, sabe? Você se coloca num nível de responsabilidade, de cobrança que tá te fazendo mal e te impede de andar muitas vezes. O que você tem para oferecer, mesmo quando você reconhece que não é o melhor que você poderia oferecer, é o melhor para muita gente. É o suficiente para muita gente. Existem detalhes que só existem na sua cabeça. Existem percepções que só estão aqui, ó. Então, viva este momento, viva essa oportunidade e se lance nesse caminho de sucesso que você vai viver. Mas viva por viver, faça sabendo onde quer chegar, porque o Oxóssi pede essa estratégia, mas assim, não fique tentando controlar o resultado. Porque quando eu posso mirar, eu posso ter estratégia, mas na hora que eu solto a flecha, eu não tenho mais controle nenhum sobre a flecha. Na hora que eu atiro a flecha, pronto, o meu papel eu fiz. Foquei, mirei, me preparei, atirei.
Agora, o resultado que essa flecha vai me trazer já não depende mais de mim. Depende da própria flecha. Então, eu vou criar um produto. O que esse produto vai me trazer depende do produto, do serviço. Conseguiram entender? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa, atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Gente, olha essa carta. Atitude. O fogo da transformação nas suas mãos. O poder da construção nas suas mãos. É sobre você, não é sobre ninguém. É sobre calçar os sapatos que você tem que calçar para trilhar os caminhos que você tem que trilhar. Mas para alcançar o objetivo, eu vou ter que ser muito resiliente, eu vou ter que ter um jogo de cintura muito grande e eu vou ter que ter uma certa frieza e estratégia para saber lidar com as diferentes situações que vão se manifestar na minha vida. Certo? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 3. Para quem tava com saudade, nossa, gente, eu queria que vocês vissem como que a Safira tá deitada aqui. Né, Fifi? Vem cá dar um oi pro povo, que o povo tá com saudade de você, Fifi. Vem cá. Ai, gente, que bicha gorda. Meu Deus. Espia o tamanho dessa gata. Oi, gente. É porque eu moro aqui no Espírito Santo. Quando a minha mamãe viaja, eu não vou com ela. Eu fico com a minha vovó, eu fico com o irmão da mamãe, eu fico, tá? Então, o povo tava com saudade de você, minha filha. Ó, pra quem tava perguntando as gatinhas, Safira tá aqui, gigante, uma bola de pelo, assim, muito, né, filha? E a Tetena já apareceu pra vocês aqui. Vem cá de novo, Tetê. Dá tchau pro povo. O povo tá... Quando a mamãe viaja, o povo pergunta: Cadê suas gatas, Isabelle? Suas gatas. Aqui, ó. Né, Tetete? Né, vai lá com sua irmã. Tá bom, gente? Então, é isso. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.